Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso avançado de monitorização hemodinâmica guiada por ultrassom. Estou muito feliz por ter todos vocês aqui comigo, depositando a confiança em mim, no meu trabalho, e acho que nada mais justo do que começar esse curso falando da importância de vocês estarem fazendo ele, né? Por que todo mundo está querendo aqui aprimorar as capacidades técnicas no POCUS cardíaco? Então a gente vai perder um pouquinho de tempo nessa aula aqui, falando do ecocardiograma no paciente crítico. Essa figura é uma figura que eu gosto bastante, que o professor Abhilash Koratala postou no site dele. Para quem conhece, assim, acompanha os trabalhos, o mundo do POCUS aí, ele é conhecido como Nefropocus, né? Ele é bem conhecido, um dos maiores nomes do POCUS da atualidade. E vejam a extensão da aplicação do POCUS no paciente crítico. Pulmão, cabeça e pescoço, o neuropocus também que a gente chama, né? Cardíaco, que vai ser mais ou menos o foco do curso, abdominal, geniturinário, talvez o músculo esquelético e o tecido moles, partes moles e cutâneo seja mais da familiaridade dos médicos emergencistas, né? Mas é uma gama de aplicações gigantesca. Na Covid-19 também publicaram um trabalho, o professor Gabriel Via publicou um trabalho junto com outros colaboradores, falando das aplicações do POCUS no paciente com Covid-19, né, que é, digamos assim, o protótipo do paciente grave na UTI aí. E aqui eu vou acrescentar alguns outros ganhos no paciente do Covid-19 que a gente já sabia da utilização, mas como essa pandemia veio e aumentou muito o número de pacientes em ventilação mecânica, essa aplicação ganhou mais espaço, né, que é fazer o recrutamento, titular a PIP com a ajuda do ultrassom, fazer o desmame da ventilação mecânica, ou TRE, com a ajuda do ultrassom, né? Então, isso foi muito importante durante a pandemia. E até na paciente gestante, né? Esse trabalho publicado no Intensive Care Medicine em 2019, mostrando as aplicações do point of care na paciente gestante grave, né? A paciente gestante crítica, que para quem teve a oportunidade de lidar com algum paciente desse, pode ficar bem complicado, faz choque hemorrágico, faz miocardiopatia relacionada à gestação. Então, assim, é extremamente importante o ponto de ficar nesses pacientes, até porque no caso da gestante, a gente tem um pouco de limitação com relação à radiação, né? Então, para resumir, o que é que eu diria para vocês? Que ninguém escapa do POCUS, tá? Ninguém escapa do POCUS. Todo paciente crítico vai ter algum benefício ou aplicação útil para o ultrassom à beira-leito. Então, para a gente começar a entender um pouquinho como é que se classifica essas modalidades de ultrassom beira-leito, eu trouxe alguns conceitos para vocês aqui. O Critical Care Ultrasound, que é como se fosse o ultrassom do paciente crítico, um termo bem geral, ele se divide no POCUS tradicional e no Critical Care Echo, que seria o POCUS cardíaco, né? O POCUS do paciente crítico focado no coração, que a gente pode até abreviar aqui como FOCUS, né? Focused Cardiac Ultrasound. O FOCUS ele vai se dividir em competências básicas e competências avançadas. E aí talvez surja a dúvida, né? Qual seria a diferença, então, de um focus avançado para o ecocardiograma tradicional? Bom, pessoal, a gente tem que lembrar que o POCUS ele é um exame direcionado para uma pergunta, ou seja, ele é focado. Você vai para responder a sua dúvida, tanto que não faz sentido você fazer um ultrassom sem colher uma história corretamente, sem examinar seu paciente e gerar hipóteses diagnósticas, certo? Já o ecocardiograma tradicional, claro que ele precisa de uma pergunta, você precisa, quando você vai solicitar um eco de um ecocardiografista, ter uma hipótese diagnóstica levantada até para ajudá-lo a interpretar o exame, só que ele é um exame bem mais descritivo. Independente da sua hipótese diagnóstica, ele tem que descrever todos os achados daquele exame. Então, ele não é estritamente focado, direcionado para uma pergunta. E por ser um exame descritivo e que ele tem que descrever todos os achados, inclusive alguns parâmetros que são ditos básicos do ecocardiograma, que ele tem que descrever obrigatoriamente, independente de ter relação com o seu caso ou não, ele também precisa de um aparelho melhor, utiliza técnicas e modalidades avançadas. Então é bem diferente. O que, é que eu acho importante levar para vocês aqui? Que a gente não está aqui para substituir o ecocardiografista. Tem muitas patologias que a gente precisa da ajuda do ecocardiografista. O intuito de você se aprimorar no eco do paciente crítico, no foco do paciente crítico e fazer uma modalidade que a gente chama de avançada, é melhorar o seu cuidado com o paciente. Até porque, infelizmente, em muitos hospitais você não tem ecocardiografista de 24 horas, e se tem, não é aquele sobreaviso que vai chegar em 2 horas, 1 hora, e muitas vezes o paciente não tem esse tempo para esperar. Tá? Então, o nosso papel aqui não é tomar o trabalho do ecocardiografista, é melhorar o cuidado do paciente. E aí eu vou trazer alguns pontos para vocês que talvez vão fazer vocês refletirem um pouco. Esse trabalho aqui, publicado no Intensive Care Medicine em 2019,
Foi uma revisão, não foi uma revisão sistemática, foi uma revisão narrativa, trazida por alguns autores aí, referências na área, sobre o uso do focus ou do POCUS cardíaco no paciente crítico. E olha que interessante que eles escreveram nesse paper. Todo médico que trabalha em UTI deve ter a capacidade de executar um focus básico. Primeira reflexão que eu quero que vocês façam. Na UTI que vocês trabalham, ou vocês mesmos, mas na UTI que vocês trabalham, vocês acham que todo médico que trabalha na UTI, ou todo intensivista, inclusive, é capaz de executar um focus básico? Primeiro ponto. Aqui eu diria que talvez 50% diga que sim, ou um pouquinho menos, mas não vai ser uma porcentagem tão baixa, né? Agora, olha que interessante que ele traz aqui. Toda UTI deve ter algum médico, um ou mais médicos treinados num focus avançado. Aí eu quero que vocês façam a segunda reflexão. A UTI de vocês, que vocês trabalham, tem algum médico treinado em focus avançado? Estou perguntando um. Aqui eu acho que a maioria vai responder que não, né? E então, assim, isso aqui já dá para mostrar, pessoal, como é diferente a visão do POCUS mundo lá fora versus Brasil, né? Infelizmente, isso aqui ainda está engateando a passos muito pequenos, muito lentos, é muito desvalorizado, mas graças a Deus está evoluindo bastante nos últimos anos, né? A gente tem vários livros começando a ser publicados, tem se dado mais importância a isso, mas a gente ainda está muito atrás do que ocorre aí no mundo afora, né? Toda UTI lá fora tem ultrassom. Aqui, infelizmente, não é a realidade do Brasil. E digo mais, os ultrassons que tem nas UTIs mundo afora são ultrassons bons, com funções relativamente avançadas, qualidade boa. Aqui no Brasil, algumas UTIs que têm ultrassom são ultrassons ruins, né, com probes limitados, às vezes não tem nem o transdutor cardíaco. Então, é bem complicado, mas já é um consenso mundo afora aí, pelo menos entre os especialistas, lembrando que isso aqui foi em 2019, já estamos em 2022, de que todo mundo tem que saber fazer um focus básico e pelo menos uma ou mais pessoas tem que saber fazer o focus avançado. E quais seriam as indicações do focus? Isso aqui todo mundo deve saber, vou só dar uma passadinha rápida para vocês, que basicamente a principal indicação de você fazer um focus é o choque, né? E não só para você diagnosticar a etiologia, que talvez seja o ponto mais importante, você fazer o diagnóstico diferencial, principalmente naquele choque totalmente indefinido, aquele que você acha que é puramente séptico e aí descobre um componente cardiogênico, às vezes, ou até um componente obstrutivo, mas também para monitorizar a sua terapêutica, né, a sua intervenção naquele paciente com choque. Então, ele é extremamente importante, acho que é o principal papel do focus aqui. Porém, a gente tem que lembrar que ele também tem o seu papel na insuficiência respiratória. Lembrando que eu não estou falando aqui do POCUS. O POCUS ele tem indicação em milhares de coisas, inclusive na insuficiência respiratória talvez seja um dos protótipos da indicação do POCUS. Eu estou falando do FOCUS, o Point of Care cardíaco, né? Então, por que a insuficiência respiratória entrou aqui? Ponto 1 é que para os emergencistas que gostam muito daquele protocolo RUSH, né, o RUSH ele divide a avaliação do paciente com choque, ele divide os componentes hemodinâmicos do corpo humano em três, né? É a bomba, o tanque e os canos. O tanque é o pulmão. Então você sempre vai olhar para o pulmão, não só porque ele é um componente de fluido tolerância, que a gente vai discutir isso ao longo do curso, tá? Ou seja, saber se o seu paciente tolera fazer volume, aquele seu paciente chocado tolera fazer volume, mas também porque ele faz parte do diagnóstico etiológico do choque. A gente tem que lembrar que tem casos de insuficiência respiratória que podem gerar choque, por exemplo, tromboembolismo pulmonar. Né? O tromboembolismo pulmonar entra nisso. Outra coisa, você está suspeitando de uma insuficiência cardíaca como componente do choque, você botou o seu eco lá naquele eyeball, em VTI meio reduzido. Se você visualiza um pulmão encharcado, corrobora com a sua hipótese de choque cardiogênico. Então, insuficiência respiratória é também indicação de fazer um POCUS ou um focus cardíaco, porque um vai ajudar o outro. Outras indicações, que inclusive vem ganhando bastante espaço nos últimos anos, parada cardiorrespiratória, a gente vai ter uma aulinha sobre isso, mas vem ganhando cada vez mais espaço. No trauma, vamos falar um pouquinho disso na aula, e falha no desmame de ventilação mecânica. Tá? Inclusive, isso aqui eu diria que é uma das indicações ou utilizações mais subutilizadas do Focus, que ela é extremamente importante e ajuda bastante em alguns casos. Mas aqui, né, eu estou falando algumas coisas baseadas em opinião, só que a gente tem que falar um pouquinho de evidência. Vamos mostrar para vocês a evidência do que eu estou falando aqui, né? Porque o foco, inclusive do POCUS ou de qualquer área da medicina, é fazer medicina sempre a melhor medicina, é a medicina baseada em evidência. Então a gente tem que mostrar o que a gente está falando. Aqui é uma pequena linha do tempo
do POCUS para mostrar para vocês como essa evolução tem sido importante nos últimos anos. Ainda meio lenta, o Brasil sempre está atrás, né, das grandes evoluções da medicina, mas no caso do POCUS está pior ainda, assim, diria que é muito mais lento do que em outros parâmetros. Mas só para vocês terem uma noção, antes de 2011, apesar dessa linha do tempo aqui ela ser de 2011 para frente, antes de 2011 a gente já tinha várias indicações do POCUS para trauma, insuficiência respiratória. A gente já tinha vários trabalhos publicados, era meio que, por exemplo, não existia sala de trauma sem fazer um FAST, sem um POCUS ali, um ultrassom nos Estados Unidos antes de 2011. Isso já era bem antigo. Mas apenas em 2011 é que ele foi mundialmente, digamos assim, reconhecido como uma ferramenta que pode mudar o manejo clínico. E aí, vários trabalhos, várias evidências surgindo. Em 2015, foi reconhecido pelas grandes referências como uma ferramenta extremamente útil, importante de monitorização de hemodinâmica à beira-leito. Começou a sair nos livros, ser publicado nos livros. Antes disso já foi publicado, mas eu diria que 2015 foi tipo o boom, assim, que isso aconteceu. Em 2016, já com várias evidências antes disso, mas em 2016 foi também, digamos assim, um grande marco de a gente reconhecer a importância do ultrassom durante a parada cardiorrespiratória. E desde então, né, como vocês estão vendo, como a evidência e a importância do POCUS foi crescendo, foram melhorando os custos e os aparelhos. Né? Os aparelhos foram ficando mais baratos, menores, mais leves, mais fáceis de se manusear e transportar e mais acessíveis. Então, todas as UTIs daí então começaram a ter um aparelho de point of care ultrasound. E em 2019, inclusive, né, antes disso um pouco, mas em 2019 teve o boom, assim, digamos, dos aparelhos ultraportáteis, né, que são aqueles aparelhos que cabem no bolso, alguns deles até sem cabo, sem fio, via wireless Bluetooth. Né? Então, o POCUS veio se tornando bastante acessível para todo mundo. E por conta disso tudo, houve-se a necessidade de se criar um programa de certificação, porque a gente tem que lembrar que o ultrassom é um exame examinador dependente. Então, você tem que certificar que a pessoa que está utilizando a ferramenta sabe o que está fazendo. Né? Que eu diria que talvez seja mais a importância desse curso aqui, porque infelizmente no Brasil a gente não tem programa de certificação. Né? Nem todas as residências ensinam de forma igualitária o Point of Care Ultrasound. Eu estou falando das residências que de fato precisam saber disso, como anestesiologia, medicina intensiva e medicina de emergência. Né? Então, nem toda residência ensina de forma igual, ensina da mesma maneira ou ensina o mesmo tipo de conteúdo, então não é algo regulado, não é algo nivelado. Né? E a gente tem que lembrar que um tolo com a ferramenta continua sendo um tolo, independente da ferramenta. Então, isso é outra coisa que o Brasil está muito atrás. Né? A gente já tem programa de certificação internacional pela Sociedade Europeia de Terapia Intensiva e tem nacional americana também e canadense. Inclusive, eles têm sociedades próprias de Point of Care Ultrasound. Uma coisa que eu nem imagino acontecendo no Brasil nos próximos anos. Então, é extremamente importante que a gente se capacite para saber usar essa ferramenta. Em 2021 em diante, eu acho que isso é o futuro do Point of Care. Né? A inteligência artificial, os algoritmos aí têm crescido cada vez mais. Tem ultrassons portáteis como o do Cosmos. Tá? Eu posso citar marcas aqui porque eu não tenho nenhum conflito de interesse. Tem algoritmos extremamente interessantes de inteligência artificial que ao vivo ele te diz se a janela está inadequada ou não está. Já te disse se tem alguma patologia ali, só de você janelar o paciente. Então, como eu disse para vocês, acho que a principal importância é facilitar o diagnóstico do Point of Care. Modifica o diagnóstico, e aqui eu vou dizer, pessoal, que no primeiro diagnóstico que vocês modificarem com o ultrassom, principalmente se for de um paciente muito grave e você vê ele melhorar porque você modificou o diagnóstico e fez a terapia correta, você vai se apaixonar. Você não vai mais saber fazer nenhum diagnóstico ou manejar um paciente crítico sem ultrassom. Inclusive, você vai se esquecer da época que você manejava esses pacientes sem o ultrassom. E como eu já tinha falado também, acho que uma das principais vantagens do Point of Care é porque ele fornece uma avaliação imediata e seriada do seu paciente grave. Ou seja, você faz volume, você pode avaliar alguns minutos depois, pode ficar avaliando a noite toda, o seu plantão todo, se você quiser, de forma não invasiva, que também é extremamente importante. Aqui eu trouxe alguns dados, num artigo publicado no New England de 2021, de sensibilidade e especificidade do Point of Care para algumas patologias, certo? E, inclusive, esses dados aqui, eles podem mudar, porque depende do trabalho que ele utilizou como referência. Por exemplo, edema agudo de pulmão, uma sensibilidade de 90%, aproximadamente 88%, especificidade de 90%. Tem trabalhos que essa sensibilidade chegou a quase 100%. Mas é bem melhor, por exemplo, com a radiografia de tórax. Pneumonia, sensibilidade de 88%, especificidade de 93%.
Inclusive, teve um trabalho recente publicado agora em 2022 com um algoritmo para você diferenciar se aquela consolidação padrão C da pneumonia é atelectasia ou é de fato uma pneumonia infecciosa. Pneumotórax, sensibilidade 81%, especificidade 100%. Disfunção ventricular esquerda, puxando mais um pouquinho para o objetivo do curso, sensibilidade que variou de 70% a 94%, especificidade entre 88% e 96%. Por que essa sensibilidade variou tanto? Porque, pessoal, depende do trabalho e a metodologia que você utilizou. Quanto mais dados você tiver para avaliar a função ventricular, mais sensível fica o seu diagnóstico. É por isso que varia tanto. A ideia de quem fizer o curso Camus aqui, de você que está fazendo o curso Camus, é você ter um leque grande de ferramentas para diagnosticar a disfunção ventricular esquerda. Não só isso, mas estou falando disso porque a gente está falando disso aqui. Então, a sua sensibilidade eu espero que saia daqui muito mais próxima de 94% do que de 70%. Exame clínico, né? Aqui eu vou pegar um pouquinho no pé dos cardiologistas, né? A gente sabe que os cardiologistas, principalmente os que fizeram residência um pouco mais antiga, adoram dar status volêmico ou hemodinâmico do paciente apenas com o exame físico e ausculta, né? Isso é ótimo, inclusive quando a gente não tinha ultrassom ou outras ferramentas, era extremamente importante, mas agora que a gente tem o ultrassom, se a gente fizer uma comparação das acurácias, a gente vê que a gente estava perdendo muita coisa, deixando escapar muita coisa. Né? Esse trabalho aqui interessante, publicado no Intensive Care Medicine em 2017, analisou a acurácia diagnóstica, avaliando sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, de vários parâmetros de exame físico para diagnosticar choque cardiogênico, certo? Que, assim, inclusive, é uma patologia mais fácil, digamos assim, de diagnosticar com exame físico do que você predizer status volêmico. Vejam que interessante. Se você ver os dados de exame físico de perfusão cerebral e renal, que seria o Glasgow, né, a diurese, a oligúria, tempo de enchimento capilar, a acurácia sempre fica próxima de 60%, a acurácia final. Isso é muito baixo, pessoal. Isso é muito baixo. Olha a sensibilidade. Não chega nem a 40% em alguns casos. Ou seja, olha o tanto de caso que você deixa escapar porque o seu exame é pouquíssimo sensível. A especificidade é até relativamente boa. O que isso significa? Que quando o paciente tem alteração, provavelmente ele realmente está chocado. Só que aí você já perdeu uma janela de tempo enorme. Talvez você pudesse ter feito esse diagnóstico com ultrassom bem antes. Esse algoritmo que eu trouxe aqui do Andromeda Shock, trabalho publicado em 2020, entre 2019 e 2020, eu acho que é o algoritmo que mais representa como a gente usa, por exemplo, na UTI, o point of care cardíaco. O uso mais frequente, eu diria assim. Esse trabalho aqui, para quem não conhece, só para resumir para vocês, ele comparou você guiar sua ressuscitação volêmica utilizando o tempo de enchimento capilar, a melhora do tempo de enchimento capilar, ou o clearance de lactato. Né? E assim, o desfecho dele foi neutro, mas mostrando provavelmente uma tendência de ser igual ou até melhor o tempo de enchimento capilar, mas não vou entrar em detalhes aqui. Vou só mostrar o algoritmo para vocês e ver onde é que o POCUS entra aqui. Como é que ele fazia o algoritmo do estudo? Você tinha um tempo de enchimento capilar ou lactato alterados, e aí você ia analisar fluido responsividade. Apenas se o paciente fosse fluido responsivo é que você fazia volume. E como ele analisava a fluido responsividade? Ele tinha vários parâmetros e um deles era o quê? O VTI, que é um parâmetro ecocardiográfico. Ou seja, ele fazia um passive leg raising e analisava a variação do VTI, calculava a variação do débito cardíaco. Né? Então, isso aqui está presente aqui, seja o paciente em ventilação mecânica, com ventilação espontânea, com volume corrente maior ou igual a 6 ml por quilo. Então, assim, eu acho que isso aqui é o protótipo do que a gente faz ou deveria fazer, pelo menos mais frequentemente na UTI. Né? A gente vai fazer volume no paciente, ver a fluido responsividade com point of care, no paciente com choque séptico, por exemplo. Trabalhos interessantes, publicado em 2016, pegou vários parâmetros de fluido responsividade aí do ecocardiograma e fez uma curva ROC. Curva ROC é o ponto, digamos assim, a área sobre a curva, é o ponto que você tem a melhor especificidade e sensibilidade de um exame, para vocês entenderem de uma forma bem resumida. É o ponto combinado, né? Não adianta, por exemplo, você ter 90% de especificidade e ter só 10% de sensibilidade. Então, aquele ponto que você tem balanceado melhor sensibilidade e melhor especificidade, a gente chama de área sobre a curva ou curva ROC. E a gente considera que é um exame bom se a curva ROC for acima de 0,8. Muito bom acima de 0,9. Vejam que o ecocardiograma está aqui acima de 0,8. Curva ROC do ecocardiograma para fluido responsividade. Avaliar a fluido responsividade.
SARA grave, ARDS. Inclusive, esses dados que eu vou mostrar para vocês aqui estão desatualizados. Esse foi um trabalho publicado em 2017, já estamos em 2022, então com certeza está desatualizado esse trabalho, até porque ele analisou dados de 2006 a 2012. E olha que interessante, em 2006, apenas 54% dos pacientes com SARA grave utilizavam o ecocardiograma para manejo. Em 2012 já pulou para quase 60%, 58,8%. E à medida que a gente foi usando mais o eco, a gente foi diminuindo o uso de Swan-Ganz. Né? Em 2012, o uso de Swan-Ganz chegou a só a 7%, né? E era 10% antes. Eu me atrevo a dizer que esse número aqui deve ser pelo menos metade ou menos hoje em dia. E isso é uma coisa boa, porque o cateter de artéria pulmonar, que tem suas indicações restritas nos dias de hoje, ele é um exame invasivo, né? É um exame muito invasivo, pode causar infecção, lesão, sangramento, é um procedimento que pode ter intercorrências. Então, você teve um ganho muito grande aqui para os pacientes, a meu ver. Na emergência, olha que interessante esse trabalho aqui. Foi um trabalho randomizado e controlado nos pacientes no pronto-socorro. Excluíram os pacientes vítimas de trauma, de politrauma, então eram só pacientes clínicos ou com outras emergências que não fossem vítimas de trauma. E o que é que ele analisou? O paciente chegou com hipotensão no pronto-socorro, ele vai ganhar imediatamente um eco para saber a causa desse choque, ou vai primeiro ganhar um exame físico, alguma coisa ali, tá? Talvez um manejo inicial, para depois, 15 minutos depois, você fazer um eco e diagnosticar esse paciente se o médico achar necessário. Né? Esse trabalho foi publicado em 2004. Vejam que interessante, a acurácia diagnóstica de quem fez o eco imediatamente, assim que o paciente chegou no pronto-socorro, foi em torno de 80%. Já de quem fez só o exame físico e tomou aquela conduta inicial ali, foi em torno de 50%. Apenas de colocar o eco no paciente assim que chegou no pronto-socorro. Quase o dobro, né? Pouco mais ali, de aumento ali, 30% na acurácia diagnóstica com o ecocardiograma no pronto-socorro. Na sepse, aqui tem vários estudos do ecocardiograma na sepse, tá? Eu trouxe esse aqui porque eu achei bem emblemático. Foi uma análise do banco de dados do MIMIC-3, um banco de dados enorme, com 6.361 pacientes. Ele analisou os pacientes que foram manejados na sepse, que teve manejo com o uso do eco, e outros que tiveram manejo sem o uso do eco. E olha que interessante, 50% dos pacientes desse banco de dados, eles randomizaram, fizeram um pareamento dos grupos, utilizaram o ecocardiograma transtorácico. Desses que utilizaram, a mortalidade foi 25%. E dos que não utilizaram, 30%. De novo, é uma análise retrospectiva do banco de dados. Tem vários vieses isso aqui, mas é um dado interessante que levanta hipóteses. Né? Outros dados que inclusive surgiram foi que esses pacientes manejados com eco fizeram menos uso de fluido, que tem total plausibilidade, menos dobutamina, muita plausibilidade também, e teve um desmame mais rápido de droga vasoativa, mostrando também benefícios, mesmo que essa mortalidade aqui não seja verdade, mas benefícios importantes no desfecho secundário. SARA de novo, né? A gente falou do uso de Swan-Ganz e eco, mas olha que interessante, esse estudo aqui publicado em 2016, do Intensive Care Medicine, fez uma coorte que analisou vários fatores de risco para corpo pulmonar e foi criado um score, que é ACP Score, né? Que é Acute Core Pulmonary Risk Score. De acordo com esse score, ele viu que os pacientes que tinham um score, o ACP 2 ou mais, já tinham uma prevalência de corpo pulmonar em torno de 20%. Então, eles tinham indicação de fazer um eco de rotina. E aí, eu vou trazer uma reflexão para vocês. Olhem para esse score. A gente acabou de passar por uma pandemia de um grande número de pacientes de ventilação mecânica com SARA grave. Então, olhe para esse score, como ele pontua. Pneumonia como causa da ARDS, 1. Driving pressure maior ou igual a 18, 1. Uma PF menor que 150, 1. E uma PaCO2 maior ou igual a 48, 1. Pensem quantos pacientes que vocês manejaram nessa pandemia não pontuavam pelo menos 2 ou mais nesse score. Muitos, né? Acredito eu. E agora me respondam, quantos desses ganharam um eco de rotina para pesquisar corpo pulmonar? Eu acredito que grande parte vai falar que pouquíssimos, né? E aí, mais uma reflexão para vocês. Lembram de algum caso que o paciente fez um choque brutal, associaram a sepse, meteram polimixina B, mero, linezolida no paciente e ele não teve desfecho bacana. E pontuava nesse score e não teve um eco solicitado ou realizado. Será que não era um corpo pulmonar que a gente não conseguiu manejar e identificar? Né? Fica a reflexão. Pós-operatório,
Aqui é um trabalho publicado em 2018 no Anesthesiology, muito interessante. Pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas iriam fazer um ecotransesofágico de resgate. Ou seja, se ele tivesse alguma intercorrência clínica, que eles determinaram no estudo, durante a cirurgia, eles iam fazer um ecotransesofágico de resgate para saber se aquilo tinha impacto no manejo, no diagnóstico da etiologia daquela intercorrência. E quais eram as indicações? Hipotensão refratária, hipóxia, alteração no ECG, arritmia ou parada cardiorrespiratória. Ou seja, se o paciente tivesse alguma dessas intercorrências aqui, ele ia ganhar um ecotransesofágico. A grande maioria dos casos foi hipotensão refratária, seguida de parada cardiorrespiratória. E olha que interessante, o ecocardiograma transesofágico mudou o manejo em mais de 70% dos casos. Alguém pode até falar assim, mas é transesofágico, a gente está aqui para ver o transtorácico. Mas, pessoal, só é transesofágico porque no centro cirúrgico, no intraoperatório, o ecocardiografista não tem espaço para colocar um transtorácico, né? O paciente está todo com campo estéreo. Então, ele faz o transesofágico porque é a única via que ele tem. Mas o que ele vê, os parâmetros que ele vê, são muito parecidos com os que a gente vê no point of care transtorácico mesmo. Tá? A vantagem é que a janela deles é melhor que a nossa, bem melhor, para falar a verdade. Então, é bem mais fácil de diagnosticarem as coisas. Mas o parâmetro é o mesmo, o objetivo é o mesmo, o sentido é o mesmo. É um ecotransesofágico point of care, durante uma intercorrência, focado para responder uma pergunta. Por que esse paciente está com hipotensão refratária? Por que esse paciente está com parada cardiorrespiratória? Qual o diagnóstico dessa parada? Então, interessantíssimo esse trabalho aqui. No trauma, a gente falou do pronto-socorro e na emergência, em choques ou hipotensão, de causas não traumáticas. Né? Agora vamos ver o que acontece no trauma. Trabalho publicado no Journal of Trauma, em 2014. De novo, um randomizado controlado, que eles utilizaram a janela transtorácica limitada como ferramenta de monitorização hemodinâmica no pronto-socorro dos pacientes vítimas de politrauma. E o que é que eles chamavam de ferramenta transtorácica limitada? Né? Isso aqui, pessoal. Eles só viam via cava inferior, estava túrgida, colabando ou não, contratilidade, ou seja, o eyeballing, análise subjetiva da função ventricular, se tinha ou não derrame pericárdico. Né? Lembrar que paciente vítima de politrauma chocado com derrame pericárdico, Dex prova o contrário, é um tamponamento. E olha o que ele achou nesse trabalho aqui, que interessante. Pacientes que tiveram essa ferramenta de monitorização versus os pacientes que não utilizaram essa ferramenta tiveram uma mortalidade muito menor, 11% versus 19,5%. E aí, se você fizer uma análise de subgrupo, nos pacientes que tiveram traumatismo crânioencefálico grave, né, a mortalidade também foi menor, 14,7% versus 39,5%. Esse trabalho tem vieses, tá? Obviamente, foi um N relativamente pequeno, tem alguns vieses, mas, de novo, levanta perguntas e indagações importantes, né? E talvez isso seja verdade, tem que ter um trabalho maior para provar, e talvez uma meta-análise depois, mas são dados extremamente importantes, né? Lembrando que, de novo, a gente está falando de uma ferramenta não invasiva. Eu não estou fazendo mal para o paciente de colocar um eco lá. Né? O mal que pode acontecer, como ele é um examinador dependente, é você tomar condutas demais baseadas em achados errados porque você não tem um treinamento adequado. Mas aqui a gente mostrou até uma melhora de mortalidade. Então, muito interessante esse trabalho. Na PCR, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe uma meta-análise publicada no PLOS ONE 2018. Não vou me estender muito nesse tema, que a gente vai ter uma aulinha disso. Mas, conversando com alguns colegas emergencistas, a gente acha que talvez o ACLS vai incorporar o POCUS aí nos próximos anos, porque a evidência de que ele muda desfecho tem crescido cada vez mais. Tá? Nessa meta-análise aqui, se você ver o diamante da curva aqui no final, do Forest Plot, ele favorece o uso do ecocardiograma, principalmente para você diagnosticar aquelas causas dos 5Hs e 5Ts, né, que algumas causas a gente consegue fazer uma intervenção e mudar o desfecho do paciente, e para diferenciar a ESP de pseudo-ESP. Então tem seu papel, é muito importante o eco nesses pacientes. E quais seriam as competências básicas? Né? A gente falou aqui da evidência, a gente falou aqui de várias situações clínicas que o eco é benéfico, e a gente falou lá no começo que as competências se dividem em básicas e avançadas. Né? Vocês estão aqui para aprender as avançadas. Então, o que é que você tem que saber antes de saber as competências avançadas? Principalmente as janelas básicas, né? Aqui eu vou só mostrar, ilustrar rapidamente, que é a paraesternal eixo longo, paraesternal eixo curto, apical e subcostal. Você tem que saber pelo menos essas janelas. No eco avançado a gente vai ter umas janelinhas a mais.
E o que é que você tem que saber interpretar? Função do ventrículo esquerdo, função do ventrículo direito, espaço pericárdico, veia cava inferior e regurgitação valvar grave. Aqui eu vou fazer algumas considerações. Função do ventrículo esquerdo. A mesma função subjetiva, análise subjetiva da função. As competências básicas não envolvem calcular nada, exceto próximo ponto, que é a função do ventrículo direito. Por quê? Eu particularmente considero o eyeballing, a análise subjetiva do ventrículo direito, mais complexa e mais difícil de replicar do que a de ventrículo esquerdo, né? A gente vai discutir isso quando a gente tiver uma aula de VD, mas a anatomia do ventrículo direito é bem diferente da do ventrículo esquerdo. Então, você fazer uma análise subjetiva dele pode ser meio ruim. E tem uma análise quantitativa que é muito fácil de realizar e te dá dados mais objetivos, que é o TAPS. Então, eu acho que o único cálculo que alguém de competência básica deve saber fazer é o TAPS, ok? Espaço pericárdico, de novo, vai ser só eyeballing. A gente vai ver se o derrame pericárdico é de grande monta ou de pequena monta. Ok? Você pode até calcular ali, dar um pause na diástole e calcular a espessura do derrame, tá? Mas não é obrigatório nas competências básicas. O que você tem que saber é olhando se aquele derrame é grande e se está colapsando com sinais de tamponamento. E aí também você vê no eyeballing, se você tem colapso de átrio direito ou de ventrículo direito, certo? Veia cava inferior eu não vou nem citar, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende no ultrassom, né? A veia cava. Regurgitação valvar grave, pessoal, aqui eu vou fazer um parêntese, porque isso aqui foi o que esse paper de 2019 colocou. Mas a realidade deles, como eu mostrei para vocês, é bem diferente da nossa, né? Como eu disse para vocês no início, tem alguns ultrassons nas UTIs que tem ultrassom, que nem todas têm. Às vezes a gente não tem todos os transdutores, a gente só tem o convexo e o linear, não tem o cardíaco. Então, às vezes a gente não consegue nem ver o coração direito. Imagina a gente conseguir analisar a regurgitação valvar grave. Aqui seria basicamente utilizando o Color Doppler de forma visual. Mas eu não colocaria isso como competência básica, pelo menos aqui não no Brasil, por conta disso. Tá? Tanto que se vocês forem analisar, todo o curso básico de Point of Care, nenhum deles fala de regurgitação valvar. Né? Muito provavelmente é por conta disso. E agora as competências avançadas. O que eu quero é que vocês saiam daqui aprendendo a fazer bem. Função diastólica, disfunção segmentar e cálculo do débito cardíaco. Análise da movimentação do septo. Cálculo da pressão sistólica de artéria pulmonar e cálculo do VTI, que vocês já vão ter que saber para calcular o débito cardíaco. Fisiologia do tamponamento, então aqui a gente vai utilizar o Doppler pulsado para ver o gradiente de variação respiratória dos fluxos transmitrais, transcruspídeo também. E algumas vezes o paciente está tamponando e está taquicárdico, fica difícil da gente ver com eyeballing, de fato, o colapso de átrio direito de ventrículo direito. Aqui a gente vai aprender a colocar o modo M e ver isso de forma melhor. Análise de fluido responsividade, lembrar que aqui não tem só o VTI, tem outros parâmetros que a gente vai falar na aula também. Estenose ou regurgitações graves. Ok? Então, isso aqui vai envolver também, às vezes, o uso do Doppler contínuo. Precisa de uma avaliação ideal do Color Doppler. Vamos falar de vena contracta. Então, assim, são competências avançadas que eu espero que o Camus esclareça para vocês. Finalizando, pessoal, já trouxe todas as evidências que eu queria para vocês. Vou mostrar aqui dois casos clínicos reais para mostrar como muda a conduta e muda desfecho do paciente o Point of Care bem indicado e bem realizado. Caso clínico 1, paciente de 50 anos, diabético hipertenso, COVID intubado há 3 dias, evoluindo com febre e hipotensão. Hipoxemia refratária, FO2 100%, saturão 85%. E qual a causa do choque? Vejam, com essa radiografia aqui, não tem nem como a gente avaliar se teve uma nova consolidação, alguma coisa, para você ver se aquilo não foi uma causa de choque séptico. Mas na UTI, paciente grave intubado, 3 dias, acima de 48 horas, até que se prove o contrário, você tem que pensar em sepse, principalmente em pneumonia associada à ventilação mecânica. E é o que foi feito aqui. Foi pensado em pneumonia associada à ventilação mecânica e escalonado antibiótico. Até aí, pessoal, nenhum problema. Tá? Tem que pensar mesmo, sempre tem que pensar que é sepse. O grande problema é você pensar isso e se conformar com esse diagnóstico e não descartar algumas coisas importantes. Aqui vou mostrar o eco do nosso paciente. Vejam, a veia cava túrgida, que praticamente não varia. E vejam a apical 4 câmaras desse paciente. Aqui é o ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. Vejam que o ventrículo direito está maior do que o ventrículo esquerdo. Inclusive, o ápice dele está dominante. A gente chama isso de ápice direito dominante. Porque normalmente o ventrículo esquerdo é o ápice dele que domina
o ápice do coração, a ponta do coração, né? Aqui é do ventrículo direito. Então, esse paciente, ele tinha uma disfunção de VD, ele tinha um corpo monale. Agora, trombo, é pela hipoxemia e a hipercapnia? Não sei, mas ele tem um corpo monale. Então, com certeza, a gente não pode deixar de descartar um componente do choque desse paciente ser corpo monale agudo. E era o caso, esse paciente ele já ia ser pronado de qualquer forma pela indicação da hipóxia, fez um anjo-TC, tinha TEP, tá? Tinha TEP, então provavelmente ajudando a causar essa disfunção de VD. Então ele foi anticoagulado, pronado, e em 3 dias estava com FI de 50%. Se eu tivesse me contentado só com a sepsis, eu não teria anticoagulado, isso poderia ter mudado o desfecho do paciente. Caso clínico 2, paciente de 70 anos, asmática, insuficiência respiratória com sibilos. Ganhou sua hidrocortisona lá, aquele pacotão na hidrocortisona Lasix, não deu certo, intubada e choque pós-intubação. Evoluiu com hemoptise pelo tubo. Qual é a causa do choque? Aqui seria a radiografia de tórax dela, como vocês estão vendo aqui. É um claro edema agudo de pulmão, né? E essa hemoptise, inclusive, pode corroborar para esse edema agudo de pulmão. O fato é que era um paciente também asmático, que estava com sibilos, e chegou só com insuficiência respiratória. Ela não tinha febre, ela não tinha nada, acabaram dando antibiótico para ela lá, mas por que ela faria um edema agudo de pulmão assim? Né? Em teoria de comorbidade, ela só tinha asma. Né? Primeira reflexão do caso. Quantos pacientes desses vocês já não pegaram no pronto-socorro e só deixaram ela entubada, fazendo Lasix e pronto? Ou às vezes, sem ultrassom, às vezes nem diagnosticava que era edema agudo de pulmão, né? Achava só que era broncoespasmo. Olha que interessante, a gente fez o eco dela. O eco dessa paciente mostrava só um ventrículo esquerdo aparentemente hiperdinâmico, tá? Tinha outras janelas. Em alguma outra janela, era na parasternal eixo curto, que eu não consegui salvar para colocar aqui, ela parecia ter uma discinesia, né? uma hipocinesia do segmento de ventrículo esquerdo. Lembrando que quando a gente vai pesquisar de cinesias, a gente vai falar disso no curso, a gente tem que ver várias janelas, né? E a melhor delas talvez seja a parasternal eixo curto, não é eixo longo, mas a gente tem que ver todas as janelas. Apical 4 câmeras, parasternal eixo curto, eixo longo. Agora, o que mais chama a atenção é quando a gente colocou um color Doppler aqui, ela tinha um refluxo mitral gravíssimo. Refluxo mitral gravíssimo. Quando a gente viu isso aqui, foi pedido troponina. A troponina veio estouradíssima. Então, muito provavelmente, essa paciente infartou, né? O eletro ainda não tinha sido feito. Isso aqui foi tudo point of care, foi antes do eletro ser feito, porque foi tudo muito, digamos assim, súbito, né? Essas coisas acontecem no pronto-socorro às vezes, porque ela chegou muito grave, muito ruim, tá? E ela tinha, né, uma alteração de segmento ST de onda Q já, na verdade, em derivação anteroseptal. E a troponina veio super estourada. Então a gente conseguiu regular essa paciente. Foi para hemodinâmico, foi para o centro cirúrgico. Essa paciente tinha uma ruptura aguda de cordoária da mitral, fazendo insuficiência mitral aguda. Provavelmente infarto agudo do miocárdio. Ou seja, também mudou o diagnóstico. Eu fazer o point of care dessa paciente mudou o meu manejo. Então, pessoal, para finalizar a aula, todas as nossas aulas do curso Camus vai ter esse slide final, porque eu quero lembrar para vocês que o POCUS sempre vence. Né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, eu tenho trazido um pouquinho de luz sobre as evidências para vocês e colocado ali uma evidência na importância do uso dessa ferramenta para o manejo e desfecho dos nossos pacientes, que é o nosso principal objetivo. Muito obrigado e aguardo vocês para as próximas aulas.